Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É de Conexão hoje, mais uma vez, fazendo conexão no mundo do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar com a garota, desculpa eu falar assim, mas por respeito, Karina Taconi. Garota porque é uma mulher jovem, entendeu? Empreendedora nata, que vem se destacando na nossa região e no mundo afora. Muito obrigado por você estar aqui, Karina. Se apresente ao pessoal de casa, por favor. Bom, meu nome é Karina Taconi, sou proprietária aí da Unimar, do polo da Unimar aqui em Presidente Prudente. Também temos um polo da Universidade de Marília em Bauru. Sou também advogada, pós-graduada em Programação Neurolinguística e também discente pela USP em Marketing. Hoje nós estamos agregando aí na região também concursos para empreendedores na área de vendas e marketing digital. E estou aí à disposição, Ed. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Nós aqui agradecemos, Karina, porque a gente sabe, eu particularmente já conheci um pouco da tua história de empreendedora e realmente você, conforme você falou aí, deixa eu pegar meu Oscar aí, conforme você falou aí, você vem explorando não somente a sua área no Expert, mas também outras áreas, principalmente na área digital, que nós vamos mergulhar um pouco aí também falando. Pessoal de casa, é o seguinte... Você tem um negócio, um comércio, algo que você precisa explorar, publicidade, marketing digital? Tá vendo aí na frente a Agência Vinco, nosso patrocinador do programa. Se você precisar de um orçamento, um pessoal que toma conta do seu produto, do seu serviço, dos seus negócios, marketing digital, ainda não fez? Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Basta entrar em contato, o telefone tá aí, dá um zoom, você vai captar o telefone, entre em contato. E não se esqueça, inscreve no canal, acione o sininho, compartilhe conteúdo como esse, que toda semana nós estamos trazendo um assunto de excelente nível. Como, por exemplo, hoje, Karina Taconi. Karina, mais uma vez eu quero te agradecer e vamos lá. A Karina, ela é natural da onde, Karina? Então, Ed, sou nascida em Lins, portanto, linense, e morei 14 anos em Getulina, que é uma cidade muito pequena, que é próxima ali a Lins. E depois disso fui para Marília, fiquei 9 anos em Marília, e foi ali que eu conheci, inclusive, a Universidade de Marília, né? E pude fazer boa parte da minha carreira ali também, comecei a trabalhar aos 14 anos ali em Marília. E de lá vim para Presidente Prudente, fiz minha faculdade aqui, em Direito, né? E comecei a advoguei pouco tempo. E estou agora com a Universidade de Marília, o polo aqui em Presidente Prudente, e pretendo firmar aqui nessa cidade, nessa região. Bacana, Karina. Até os 14 anos, quando você morou em Getulina, é Getulina, né? Você chegou a fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa na adolescência ou não? Antes dos 14? Isso. Só estudou? Estudava, mas trabalhar não. Eu estudava e eu gostava muito de escrever, né? Entendi. Até os 14 anos eu escrevi 28 livros de literatura infanto-juvenil. Olha, você tá vendo? Mas não estamos falando com qualquer pessoa, gente. Tenho eles até hoje, inclusive. A minha mãe sempre pede, né? Você tem que publicar seus livros da infância. Que legal. Estão comigo os livros até hoje, mas eu não levei adiante, não publiquei. Mas... Da onde que vinha essa inspiração para você escrever? Aos 7 anos, quando eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa aos 5, né? E aos 7 anos eu já escrevi um primeiro livrinho, inspirada numa autora que se chama Meire França. Eu gostava muito dos livros dela e falei, não, quero ser autora de livros também. E comecei a escrever a partir dali. E esses 28 livros eram sempre voltados para crianças. Entendi. Né? E era interessante porque as pessoas que liam, as professoras na época até então também, pediam para que eu incentivasse a leitura em outras salas de aula e tudo mais. E aí eu via um pouco também essa parte da comunicação. Eu gostava muito de falar, em público, inclusive, já desde criança. Então eu pegava a caixinha com todos esses livrinhos e ia nas outras salas de aula na escola falando para as crianças da importância da escrita, da leitura. Que legal. Sempre gostei dessa área. Agora estou escrevendo um livro oficial, né, na área do marketing. Mas vai ser o meu primeiro livro publicado. Não publiquei nenhum até então. Entendi. Que legal. Bom, tá bom. Aí, 14 anos, você chega em Marília. Tá? Você falou que até os 14 anos de Getulina, escreveu uns livros, muito. Já dá uma diferença grande ali das outras crianças. Não é normal uma criança escrever livro. Sim. Né? 14 anos, chega em Marília. Ali você começa a trabalhar? Isso. Alguma coisa? Em que área, mais ou menos? Você lembra? Lembro. Aos 14 anos, meu pai é militar, né? Certo. E agora aposentado da reserva. E a minha mãe não trabalhava, era apenas do lar. E claro, com 3 filhos, né? Então ali eu tinha uma certa necessidade de ter as minhas coisinhas e tal, embora meu pai não gostasse da ideia de começar a trabalhar tão cedo.
Mas aí surgiu uma oportunidade de trabalhar para uma empresa beneficente, ela distribuía cestas básicas em Marília, Certo. e era vinculada a uma igreja, onde tinha também uma assessoria jurídica para as pessoas carentes dentro da igreja. Certo. E eles precisavam de alguém para trabalhar ali. E eu comecei como estagiária. Nesse primeiro emprego, que era um emprego informal, né? Eu comecei a pagar cursos da Microlins com esse dinheirinho. E na época eu já queria estudar e queria ter cursos, porque na minha família eu não tinha essa referência, né? Meus pais não eram muito de incentivar os estudos, isso era muito meu. E eu acreditava que através disso eu iria conseguir empregos melhores. E foi assim, a partir de então trabalhei em grandes empresas, trabalhei 4 anos na Vivo, trabalhei como gerente de 3 empresas, 16 anos no atendimento ao público. E eu acredito que esse início aí da capacitação, inclusive é legal falar isso pro pessoal, né? Quem tem filho adolescente, com 13, 14 anos, é muito importante. Hoje a gente tem internet, tem muito curso grátis. Tinha. Naquela época tinha que pegar um ônibus e lá, né? Hoje tem muito curso à disposição. E fica até a dica aí para quem é pai e mãe e tá assistindo, né? O filho às vezes muito no celular, muito no TikTok. Incentive ele a fazer um cursinho livre, gratuito aí na internet, que isso ajuda demais e agrega pro currículo. Deixa eu te falar uma coisa. Aí depois você ficou ali, trabalhou como gerente, você falou, algumas empresas. Tá. Em que momento, Karina, você começa a trabalhar para você? Porque você era meio, entre as funcionários, gerente de venda ali, tá. Mas quando que você tem o primeiro negócio, qual foi? Então, aí vou explicar, né, por partes aí. Em 2012, eu me formei em marketing. Eu fiz gestão em marketing de empresas. Essa foi a primeira formação sua? Foi a minha primeira faculdade. Certo. Isso. Aí eu falei, 2012. 2012. E eu falei, que bacana, vou começar a atuar nessa área. E adorava a área do marketing. Porém, todo mundo falava, isso não dá dinheiro, não vai ser legal. E naquela época não tava que nem hoje, o marketing assim, né? Hoje você fala marketing, beleza, tem uma certa... Não tinha muita projeção. Aí eu peguei e pensei, poxa, o que eu vou fazer? Meu pai, como servidor público, falou, você tem que prestar concurso. Porque você vai ter uma certa estabilidade. Olha, nada a ver com o que eu penso hoje, né? Você vai ter uma certa estabilidade, você vai passar num concurso, vai ter uma aposentadoria, é diferente. E eu comecei a estudar freneticamente para concursos. Só que aquilo, quem começa a estudar para concurso, a maioria, se tiver alguém assistindo, já fica com aquela tendência de querer fazer direito. Porque você acredita que você precisa de uma base melhor para aquilo. Porque estudar lei não é fácil, né? É muito jargão jurídico. Aí você fala, poxa, eu não tenho embasamento, eu tenho que fazer uma faculdade disso. E então, formada em marketing, depois eu vim para Prudente e vim trabalhar como gerente aqui, em uma metalúrgica, onde eu fiquei também 4 anos. E aí eu comecei a fazer direito na Toledo. Terminei o curso, comecei a advogar. Isso em 2012, que você veio para cá? Ou não, foi 2013. Ah, 2013, bacana. Isso. Tá. E aí, o que acontece? Formada em Direito e já advogando, eu vi que aquilo não era muito para mim. E os concursos, o que acontece? Quem tá nessa área sabe, eu fiquei 7 anos estudando. Passei em 4 concursos, dentre eles 2 federais. Passei no Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, até hoje tá lá, né? Teve greve dos caminhoneiros, depois teve cotas, teve não sei o quê, sempre suspendendo o concurso e pendente de homologação, enfim. E aí nunca chamava. E aí você fica todo esse tempo pensando, poxa, quando que eu vou ser nomeada? Quando que eu vou começar a exercer? E aquilo pra mim, pra um ariano, né? Você quer tudo pra ontem, né? Tudo pra ontem você não quer esperar nada. E aí eu fiquei, poxa vida, né? Quando que eu vou conseguir ter realmente um salário, né? E esse negócio de estabilidade, eu fiquei pensando, poxa, estabilidade, concurso... E aí, advogando, não gostei muito da advocacia, essa parte de audiência não era muito para mim. Eu gostava de escrever, de peticionar, de fazer toda aquela, que a gente fala, né, consultar a jurisprudência, de embasar ali uma petição bacana e tal. Isso eu gostava. Ir para audiência ali não era para mim. Entendi. Não era. Eu falei, bom, se eu não quero advogar e eu não quero concurso, o que vai ser da minha vida? Me frustrei. Então, foi um período bem difícil da minha vida. Isso foi em meados aí de janeiro, fevereiro de 2019. Recentíssimo. Eu fiquei muito frustrada. Falei, poxa, uma faculdade de 5 anos, outra ali de marketing. E tinha já iniciado, estava para finalizar uma pós em eleitoral. E estava na época como presidente da comissão de política dentro da OAB aqui, da 29ª subseção, pela CMA. E eu falava, poxa, não é isso que eu quero. Quero outra coisa, algo que me preencha, né? Sim.
E o que queria me preencher? Não sabia. Você não tinha ideia? Não tinha ideia. Ah, Aí, um certo dia, dando uma carona para um colega nosso, que era da Universidade de Marília, eu estava em Marília, porque meus pais ainda moram lá na região, certo. minha mãe é de lá. Eu fui dar uma carona para esse funcionário. Aí ele pegou e falou para mim, cara, o Maicon falou para você, meu marido, né? Ele falou para você da oportunidade que a Unimar está abrindo de polos, novos polos de educação à distância da Unimar? Porque eu falei que a sua cara, você poderia assumir um polo. Você não tem vontade de abrir empresa? E assim pra ele, e eu nessa coisa aí de não sei o que faço, não sei o que serei. Eu falei, caraca, Vlad, ele não comentou comigo, não. Ah, então, porque eu acho que é a sua cara isso aí. Achei que ele tinha te falado. Você já estava casada com Mike? Como é que é? O Mike já estava. Mike? Já. Mike. Só que aí o Mike sabia disso, mas não tinha comentado com você. Ele não tinha... É porque assim, por que ele não comentou comigo? Como era muito recente que eu estava divulgando, eu tinha várias ações em andamento. Já tinha ganhado algumas causas. Só que daquele jeito, era comecinho. Então, na cabeça dele, ele pensou, pô, ela acabou de se formar em Direito. Ela não vai querer mudar para outra área, nada a ver, né? Entendi. E aí eu perguntei pra ele, foi justamente o que ele me disse. Ele falou, achei que você não tivesse interesse. E eu falei, não, eu quero tentar isso aí. Bora, Bill. Aí a gente começou, né, já ir atrás de imóvel e tudo mais. E eu que sou uma pessoa muito de fé, né, Ed? Hoje, pra você abrir uma empresa, pra você tomar essa decisão, vou abrir uma empresa. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o risco. Né? Vai que não dá certo. Vai que não funciona. E se ninguém comprar? Não tem jeito. Falar que é a sua pessoa mais otimista do mundo. Você pode ser a pessoa mais otimista do mundo. Você vai abrir um novo negócio. Você vai ali ter esse receio. Sim. De talvez não funcionar como esperado, né? Sim. As expectativas podem ser tem que estar dentro do planejamento ali. Sim, e um investimento hoje, que nem no caso, né? Tem muita empresa online hoje. Loja online e tudo mais. No nosso caso, a gente teria que abrir um polo, embora seja educação à distância, precisava de um polo físico. Toda uma estrutura. Então, assim, né? Você tem que ter um investimento ali. Verdade. E aí? E se não funcionar? O que aconteceu? Arriscamos, abrimos, outubro de 2019, março de 2020, poucos meses depois, pandemia. Pandemia. De março para abril, as pessoas se desesperaram. Os poucos alunos que a gente tinha matriculado até então, porque era muito começo, começaram a pedir cancelamento dos cursos. Olha, meu marido foi mandado embora, e essa instabilidade econômica aí, eu tô com medo, cancela. E todo mundo começou a cancelar. Eu falei, pronto. Agora acabou. Agora não... vai ter que fechar. Sim. E aquilo, assim, por um momento veio aquela tristeza, né? Eu falei, poxa, achei que era para ser. E acho que não vai ser. Só que aí eu falo que Deus é tão bom, né? Ele é tão fiel, que naquele momento eu falei, eu não vou desistir. Não vou jogar a camisa, né? A gente vai lutar até o fim. A Isa tá comigo aqui hoje e lembra e sabe. Eu ia lá muitas vezes sozinha, de portas fechadas. Muitas vezes ela ia comigo lá também. A gente trabalhava de portas fechadas, né, Isa? E não podia atender ninguém do público. Mas a gente estava ali, nas mídias digitais. Foi onde eu comecei a lembrar da minha primeira faculdade. Do marketing. Embora 2012, né? Sim, muita coisa ali mas precisava ser atualizada. Conhecimento, minha filha, não é perdido. Tinha muita coisa que Só tinha que se der um atualizar. tilt na mente, aí a pessoa fica, mas não perde, não perde. E aí eu falei, poxa vida, isso aqui, se eu tiver uma boa estratégia de marketing, analisar o comportamento do consumidor, eu vou conseguir ter uma vantagem competitiva frente às outras instituições à distância e vou conseguir decolar, mesmo em pandemia. E o que acontece, Ed? A gente falar um pouco disso daí, hoje, que depois que eu fiz a minha pós em programação neurolinguística, eu tive muito essa percepção. As pessoas, quando elas vêm com expectativa negativa para você, aquilo acaba te influenciando. Sim, eu tenho. Né? E o que acontece? As pessoas, os gestores das outras unidades da Unimar ligavam para mim, porque eu estava já presidente dos polos nessa época. Eu fui presidente e representante nacional, estou ainda até então, né? Dos polos EAD da Unimar. Hoje são 64 polos. E aí eles ligavam para mim, porque eu era referência ali para eles, né? Era tudo muito novo. A Unimar começou em 2019 com os polos EAD. Entendeu? Então eu entrei, como eu tinha já essa pegada aí de pegar e fazer, eles me elegeram como representante. E eles falavam, Karina, tá morrendo gente aqui na minha cidade.
Olha, não dá mais. Olha, a gente fechou de vez. Olha, eu tô em casa. Não, ó, a Unimar já era. Os próprios Os gestores, né? das outras unidades não- falando para você. Isso, não a chegando em matriz. você. Sim, os sim, gestores sim. Tá, chegavam tá. em mim e falavam isso. E eu pegava e tentava animar eles, motivar, né, de todas as formas. Mas eu falava, poxa, eu não posso me deixar influenciar Olha que legal, que pelo que sacada, eles Karine. falam. Não posso. Porque eles Karine. reclamavam demais. Você sabe do Flamingo? Aquela ave. Sei. Por que aquela ave bonita, ela anda no meio da lama e não se suja? E ela tem que tomar cuidado. E tem que estar lá, é o habitat dela, né? É. Às vezes a gente tá nessa situação. Tá nessa situação. Nessa situação. Você não tá num ambiente adverso, situação adversa. E você tem que estar lá, mas não deixar meio que... Eu tô entendendo o que você tá Aquilo, falando. é. E aí, como é que... Dizem que um barco é assim também, né? Se está por fora dele a água, ao redor dele a água, ele não vai afundar. Mas bastou deixar que a água comece a entrar dentro, Sim. ele afunda. Então é a mesma coisa. E como você deu aí o exemplo do Flamingo, eu acho que é bem oportuno. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar oportunidades. E essa parte do mercado digital, eu falei, se eu não posso fazer ação de rua, que eu vinha até então fazendo, eu não posso estar no calçadão, não posso ir até as empresas para fazer uma divulgação e uma parceria, porque estão fechadas. Sim. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que começar a entrar no meio digital com tudo. Aí eu tinha visto, me interessei pela pós, né? Comecei a cursar, comecei a ver muito técnica de rapport no digital, porque tudo isso a gente estudava no presencial e agora a gente tinha que transferir essas técnicas para o meio digital. Comecei a estudar tudo quanto é tipo de gatilho mental, ler livros na área. Aí era o Roberto Cialdini, era o Gustavo Ferreira, todos aqueles livros lá que você conhece, eu comecei a engolir aquilo lá, engolir. E eu falei, não, eu tenho que começar a colocar isso aqui em prática agora no tráfego, porque eu descobri o tráfego. E o que é o segredo. Pago é o segredo. Hoje eu dou assessoria disso também para os meus alunos, né? Temos aí várias clínicas, várias empresas em Presidente Prudente que eu já dei o treinamento presencial. Depois, quem quiser olhar aí no Instagram, Karina Tacconi. E vai estar na descrição. Tem vários treinamentos que nós já ministramos. E justamente com essas técnicas. Sim. Técnicas que nem você mesmo citou aí, né? De vendas. Isso não é só para o mercado digital ou para sua empresa. Você vende sua imagem. Lógico. Você, se vai conhecer uma pessoa, você que é solteiro, quer namorar, você vai vender a sua imagem. Para tudo você tem que ter técnica de convencimento, de transmitir credibilidade e confiança para as pessoas. E eu comecei a estudar isso, acirradamente. E aí eu comecei a ver que antes de ter o estudo, eu tinha um desempenho ruim com os meus anúncios. Certo. E depois que eu comecei a aplicar gatilhos, que eu comecei a investir nisso, eu comecei a ver um retorno maior. E eu falei, opa, é aí que tá. Eu tenho que começar a aplicar esse conhecimento. Quanto tempo você conseguiu ter essa percepção, Karina? Olha, como Março travou? Março travou, abril travou. Quando começou a melhorar, que a gente começou a utilizar muito tráfego, foi meados de julho. Bacana. De julho. 3, 4 meses. 4 meses que a gente começou no tráfego, mas ainda não com todo esse conhecimento que eu te falei. Mas você já começou. Isso, já começou Não adiantava você ficar chorando. E agora? Tá não, chorar nunca. Não adianta, jamais. não resolve. Lá a gente tem essa, né, Isa? A Isa não quis sentar aqui hoje para aparecer na câmera, mas ela tá logo ali nos bastidores. Mas lá na Unimar a gente não tem disso. Por exemplo, aconteceu alguma situação que, poxa, ó, reduziu as vendas. Vamos primeiro lidar com a realidade, né? Sim. Então, ó, amiga, reduziu aqui as vendas, o que será que aconteceu, o que a gente pode fazer? Mas a gente sempre busca colocar alguma coisa em prática. Eu sento com ela, a gente faz um planejamento de marketing, mas nunca fica lá, ó céus, ó vida, nossa, ai, tá ruim porque é o governo, e é a economia, e é a guerra. E a guerra lá, não é assim que as pessoas fazem? As pessoas, elas se perdem muito tempo focando no problema, Exatamente. em vez de focar na solução. E quando eu comecei a estudar a parte de neurolinguística e a neurociência também aplicada, né, às vendas, a gente vê muito o viés da disponibilidade, que eu falo isso nas minhas palestras, né? A gente tem o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui que fica atrás da nossa testa e entre os olhos. O que acontece? A nossa memória recente está ali. E essa parte do cérebro é responsável também pela tomada de decisões. Então, sempre que, por exemplo, eu quero comprar um carro novo e eu gostei do carro daquele modelo, não é natural que você comece a ver na cidade um monte daqueles carros? Lógico. Ou eu descobri que estou grávida. De repente, eu começo a ver grávida em tudo quanto é lugar. Sim. Por quê? Esse é o viés da disponibilidade, que é um dos vieses cognitivos que atinge essa área do córtex pré-frontal.
Então, o que acontece? Se a pessoa ela tá focando só no negativo, tudo que ela olhar ao redor vai ser obscuro. é negativo. Obscuro. Quando tiver uma oportunidade ali perto dela, ela não vai conseguir enxergar. Ela não vai conseguir ver. Porque o cérebro dela tá voltado somente para aquilo que tá dando errado. Eu sei como que é isso. Entendeu? Então, a gente utilizou isso aí, Ed. E graças a Deus, a partir de então, começou a melhorar tanto as vendas. A gente bateu todas as metas. Em 2020 e 2021, nós ficamos nos 3 primeiros colocados durante o ano inteiro em vendas no ranking Que legal. da Unimar. E depois, em julho do ano passado, abrimos o polo em Bauru. Que também, desde então, continua também nos 3 primeiros colocados do ranking em vendas de todos os 64 polos da Unimar, aplicando essas técnicas de vendas e utilizando o tráfego pago como meio de divulgação. Bacana. De certa forma, você, com todos os outros gestores das unidades, você meio que deu um feedback, uma orientação para esses outros pessoal. Você, como presidente também, passou essa informação. Uma dinâmica, não sei, para eles, para orientar eles ou não. Como foi isso? Sim, com certeza. Depois que eu descobri essa área do Sim. tráfego, o que aconteceu? Eu comecei a orientar como os gestores. Olha, vocês precisam investir em tráfego. Só que onde que está o problema, Ed? Claro que teve alguns que seguiram essa dica, poucos. Sim. Mas muitos falavam, mas eu tenho que tirar. Eles não veem como investimento. Então, o que acontece? Não vê. Já que esse Infelizmente. podcast é um podcast voltado para empreendedorismo, Sim. eu acho que isso tem que ser falado. O empreendedor que ele tem medo de investir. Ele tem medo de tirar do bolso para depois ver o retorno. Ele não quer tirar. Ele quer só que venha. E não funciona assim. Assim, tem uns tipos de empreendedor, uns mais conservadores, outros mais agressivos. E tem aqueles que precisam maturar o formato do seu segmento. Opa, agora deu certo, agora eu sei que tá funcionando, então agora eu arrisco. Entendeu? Aí é fácil também, né, Karine? Sim. Aí é fácil. Então eu entendo você, eu sei que tem vários tipos de mentalidade empreendedora. São empreendedores? São. Porém, uns é mais... Conservadores, conservador, outros mais ousados, outros né? E eu sempre penso que, Ed, nunca vai ser perdido. Já teve vezes de investir assim, que eu fiz investimentos que deram errado, tá? Em marketing, em publicidade, que deu realmente errado. Nós fizemos algumas ações, por exemplo, em outras cidades próximas, né? De levar tenda, balão e panfletagem e tudo mais. E, poxa, essa região aqui a gente fez uma análise de mercado e existe a possibilidade deles comprarem muita matrícula e não compraram. Sim. Não sei se foi o momento, o que foi que aconteceu, não funcionou. Eu perdi o que eu investi? Eu não perdi. Não. É um aprendizado. É melhor se arrepender de ter tomado uma decisão do que se arrepender de não ter tomado a decisão. Exatamente. Aí eu tenho comigo também. Entendeu? Conhecimento ficou. Pelo menos você estudou, foi, fez. Teve o feedback que não é aquilo que o analítico, a perspectiva teve. Mas você tomou decisão. Pelo menos você não ficou... Passou. Se eu tivesse lá atrás tomado aquela decisão, quem sabe não. Não, foi. Comigo não tem dessa. Veio a ideia, a gente vai praticar. Deu certo? Beleza, vamos replicar o que deu certo, que funcionou. Deu errado? Aprendizado. Exato. Ou se não, aprimora para dar certo. Sim. Então, acho que todo empreendedor é importante ter essa visão, né? De você investir, não ter medo de investir, esperando pelo resultado, né? Ter essa expectativa de resultado. Se você investe já achando que vai dar errado, cai no viés da disponibilidade, que a gente acabou de comentar. Então... Karina, tá. E que momento você, com todo esse expertise aí em marketing digital, um pouco de direito, formação neurocientista aí, mentalmente, você começa a palestrar, porque hoje você está sendo uma referência, porque consultando uns outros, você falou assim, a Karina. Mas qual a Karina? A Karina lá, não sei o que, da Unimar. Eu falei, conheço. Que momento você começa a transformar isso em palestra também? Então, essa é uma coisa assim que eu gosto muito de falar hoje, porque lembra que a gente comentou no início aqui do nosso podcast que eu buscava algo que me preenchesse? A Unimar, vendas de curso de graduação e pós, claro, né? Você trabalhar com realização de sonhos, você vê a pessoa ali conquistando o emprego dos sonhos através do ensino superior, isso para mim é incrível. Mas palestrando, eu me encontrei, de verdade. Porque quando eu sempre gostei de falar em público desde criança, como eu comentei,
E parece que quando você está ali de frente a um público sedento por conhecimento e você pode trazer um conhecimento para eles, para agregar no negócio, na carreira, seja onde for, eu me sinto doando. É um ato de doação. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu sei como que é. E eu me sinto muito preenchida fazendo isso, é algo que eu faço com amor. E a partir de que momento? A BPW, não sei se você já ouviu falar. Não, é bem conhecida, já tem mais de 100 anos aí, né? Está em mais de 100 países também. E aqui em Presidente Prudente foi iniciada pela doutora Eunice Cruz, que é uma pessoa que eu tenho como referência, que eu gosto muito. E ela me convidou para participar da BPW, que era um grupo de mulheres empreendedoras na época e tal. Existe ainda até hoje. E ali elas me deram muito incentivo para palestrar e falar do meu negócio. E a primeira palestra foi em 2019 na Unimar, antes da pandemia. Eu dei uma palestra ali falando sobre empreendedorismo e marketing. Certo. Trazendo um pouco do meu conhecimento da primeira graduação e falando sobre como eu tinha desenvolvido ali o plano de negócios da Unimar. E aí eu fiquei fascinada. Falei, poxa, que bacana. Eu tinha já palestrado na área de direito do consumidor, quando era pela política também, na OAB, eu tive a oportunidade de falar algumas vezes, mas nada assim muito específico voltado a empreendedorismo, como palestra. E naquele momento me despertou. Eu falei, caramba, olha como as pessoas estão sedentas de ouvir e aprender sobre isso. Você já teve medo de encarar o público ou não? Não, por enquanto não. Não sei se um dia eu tiver que palestrar para um público muito maior, se terei, né? Mas por enquanto não tive. Entendi. Assim. Eu gosto realmente de falar em público, é algo que me preenche, que me faz bem. Nunca deu medo. Eu sei, um dos segmentos do bom palestrante é ele ter segurança, convicção daquilo que está falando. Ele está tão seguro, ele estudou tanto, ele está tão preparado que ele... Entendeu? Sim. Esse é um dos segredos, cara. Tá, e aí você começa a mergulhar no mundo das palestras. Sim. Isso em 2019 e tal. 2019, tinha feito essa primeira palestra. E depois, em 2020, eu fiquei, mesmo que trabalhando só no digital, eu ficava, caraca, eu tenho que começar a montar, porque eu sabia que aquilo uma hora iria acabar. Sim. Pandemia, né? Eu falei, não, isso vai ser pra sempre. Eu sabia que não ia ser pra sempre. Que uma hora ia terminar. Ah, não, eu também sabia. Né? A gente pensa assim, quem era, né? Vai acabar, e aí quem tiver preparado lá na frente já sabe. Vai, E aí eu comecei a montar, né, muitos scripts de palestras, ler muito sobre vendas, sobre marketing, neurociência, que inclusive a minha pós, eu pretendi aplicar o que eu estudei ali também nas palestras. E aí eu comecei a montar muito curso ali para que quando voltasse eu conseguisse palestrar. Entendi. E aí foi o que aconteceu. Depois disso já ministrei alguns treinamentos aí. Quando que você, depois da pandemia, você começa a engrenar as suas palestras? Olha, a pandemia foi quando aí que voltou exatamente? 2020, 2021. Porque 2000, ficou uma coisa meio vai, assim, fecha, voltou, abre, volta. Não sei, alguns vão, É. outros não vão. Deixa eu pensar aqui, 2021, também 2022. Olha, eu acho que voltou mesmo, foi no comecinho de 2021, né? Foi. Agora eu tô fora aí do... Não, deixa eu ver. Não, acho 2021 que em março ainda foi abre e ainda fecha, tinha, 6 horas, pode trabalhar, não pode, enfim. Nós fizemos até alguns eventos presenciais na Unimar, por exemplo, mas era com um número reduzido de pessoas, todo mundo usando máscara, mas a gente chegou a ter alguns eventos quando o decreto municipal foi flexibilizado, né? E aí a gente começou ainda a fazer alguns eventos. E aí você também transformou esse material de palestra, de conhecimento, também no digital, Aline? Karina? Sim, com certeza. Hoje então esse material tá no digital também? Também tá. Qual que é o tema? O que você aborda ali? Porque depois você pode deixar o link pra gente colocar debaixo da descrição. Quem estiver assistindo, quem quiser se inteirar um pouco mais. Com certeza, Ed. Eu fiz ali criamos um curso online e é um curso bem peculiar e específico. Por quê? Quando eu comecei a procurar cursos na área de tráfego pago... tá. Né, vai vendo. Eu comecei a procurar curso na área de tráfego pago e eu percebi assim... A maioria dos cursos ensinavam a fazer o tráfego, ou seja, como criar o seu gerenciador de anúncios no Meta, para Facebook, Instagram, Google Ads, como que vai ranquear a sua empresa no Google. E ensinava a parte técnica. E o que eu percebia? Que tendo a parte técnica, esse é o principal conhecimento, pode até ser. Mas eu ia e colocava uma imagem ali, um criativo que a gente fala, né? Para o anúncio patrocinado. E aí eu percebia, falava, poxa, eu segui todos os passos que foi ensinado no curso X. Por que essa campanha não está tendo desenvolvimento, não está tendo uma boa desenvoltura? Entendi. Falava, não, tem alguma coisa. Por que nessa imagem todo mundo clica e nessa outra imagem ninguém clica?
E isso no curso não era ensinado. Aí é onde você vai entender psicologia das cores. Sim. É onde você vai entender gatilhos mentais, que são inúmeros, e você tem que saber onde usar e como usar. Qual gatilho mental você utiliza primeiro em um texto, em uma copywriting, qual que você utiliza por último. Que legal. E tudo isso, a técnica das palavras que vendem, isso não tá nos cursos de tráfego. Sim. Então você teria que comprar um outro curso que falasse sobre isso. Agrega, juntar os dois para formatar. Exato. E aí, muitas vezes nesses cursos de tráfego eu falava, olha, começa a patrocinar um vídeo seu. E eu falava, poxa, eu posso patrocinar um vídeo meu porque eu não tenho problema nenhum com câmera. Mas e quem tem? Às vezes a timidez está ligada aí a algum trauma de infância. Alguma coisa que aconteceu e tal. Falei, isso seria legal, uma aulinha ali abordando sobre isso no curso. Então, o nosso curso online hoje, ele é muito abrangente, porque ele vai trazer tudo isso aí. Ele vai trazer os gatilhos mentais, técnicas de programação neurolinguística aplicada a vendas, a neurociência aplicada às vendas, o tráfego pago também. Então, ali todos os gatilhos mentais vão estar cada um em uma aula diferente nesse curso. E nós vamos ter diversas opções ali também de scripts de vendas para serem utilizados nos anúncios. E sem contar que o curso online, ele inclui a mentoria para quem é de Prudente. Pô, que legal. Então, a pessoa, ela tá ali, Karina, olha, eu consegui criar minha primeira campanha. Pô, ótimo, bacana. Criou sua campanha, vem aqui pra gente fazer uma análise de desempenho. Então, as métricas a gente analisa junto e presencialmente. Isso é muito legal. Karina, me fala uma coisa. O mercado digital, ele deu um boom. Ele explodiu, hoje tem muita coisa. Porque eu consumo também, pelo menos para entender onde, como encaixa aqui, tá todo mundo... Você acha que vai mudar muito? Vai vir outras ferramentas ou não? O que você... Porque podemos dizer que você está mais maturada nesse segmento do marketing digital também. O que você espera? Qual é a sua visão? O que você está olhando? Eu espero que muita coisa vai mudar já nos próximos 3 anos. Muitas coisas. Por exemplo, o Orkut, né? Vamos lembrar de um pouco mais... atrás. O Orkut, quando veio, todo mundo falou, nossa, esse é um negócio. Sim. Isso aí vai perdurar até... E aí, de repente, quando a gente menos esperava, surgiu o Facebook. Quando surgiu, você tem Facebook? Não, eu só tenho Orkut. Ninguém queria saber do Facebook. Mas mudou. Na hora que veio, o Orkut ficou para trás, né? Foi enterrado. Sim. Deus o tenha, faleceu. E seguiu o Facebook. E hoje eu vejo que, assim, muitas pessoas não pararam para observar isso, né? O Instagram querendo copiar o TikTok. Porque o TikTok tá ali com muito mais visualizações, tá ali com... Então, o Instagram tá querendo se adaptar ali, já começou a entregar pouco de fotos e começa a dar mais engajamento para vídeos e Reels, né? Então, a gente começa a ver ele já tentando não perder. Só que o mercado, ele é muito volátil, né? Então, eu acredito que agora, nos próximos anos, se não for o TikTok, né, que vai matar realmente o Instagram, vão inventar uma nova plataforma. Muita coisa vai mudar sim. Eu também penso a mesma coisa, tá? O Facebook hoje já é uma geração um pouco mais... os novos, muitas vezes, não usam o Facebook, nem a molecada nova, né? Mais pessoas idosas. Exatamente. O TikTok tá aí, aquele Kawaii, ele apareceu, mas... Aqui na nossa região... Aqui não virou muito. Mas tem, além do TikTok, do Facebook, das redes sociais, também tem a parte do mercado digital e do e-commerce. Sim. Então, assim, a empresa que hoje fica, depois eu faço meu site. Eu vou ver, tenho que contratar alguém para ver meu site. Às vezes tá vendendo só ali no presencial. Tá perdendo time. Eu sei. Tá perdendo. Porque quantas lojas, tem alunas minhas... que tem loja aqui em Presidente Prudente, já está atuando no digital e já está vendendo o Brasil afora. E tem mês que faz uma renda maior no digital e no e-commerce do que na loja física. Então, assim, isso aí é uma coisa que tem alguns empreendedores que estão demorando para tomar essa decisão, para captar. Vamos falar outras coisas aqui. Karina, você tem uma visão muito ampla. Tá? Você tá lá na frente lá e você vai contratar uma pessoa. O que você olha? O que você olha? Perguntando aqui, porque curiosidade minha, acho que do público também. Você é RH ou comercial, não importa. Vai passar pela tua mão lá. Vai, com certeza. O que você quer? O que você enxerga num prospectivo candidato ali a uma vaga lá de emprego?
Olha, Ed, falar pra você. A Isa até já tá rindo ali. Esse é meu assunto predileto. Eu falo em algumas palestras quando são voltadas, claro, né? Para empreendedores ou para a área, como você falou, de RH e departamento pessoal. Eu creio que fazendo análise comportamental, estudando análise comportamental, tem muita coisa que na entrevista você já consegue identificar de maneira fácil. Sim. E que não erra. E que é certeiro. Porque a pessoa ela chega até você para falar sobre ela e para se vender para você. Se ela não consegue se vender, ela não vai vender o seu produto. Se ela tem dificuldade para se vender, se ela tem dificuldade de comunicação, ela vai ter uma grande dificuldade de vender o seu produto também. Lógico. Então ali eu já costumo tirar muita coisa, sabe? Já filtrar muita coisa. E principalmente na linguagem verbal e não verbal. Então, o que a gente estuda? Claro, para os meus vendedores eu vou passar técnicas de rapport, de espelhamento, uma série de técnicas para que eles tenham como convencer o cliente a adquirir o produto. Agora, e a pessoa que está sendo entrevistada? Na maioria das vezes ela não sabe desse tipo de técnica. Mas eu, como sei da linguagem não corporal, eu vou analisar tudo. Entendi. Se a pessoa está escondendo muito a mão, se a pessoa coça muito o rosto, coça o nariz principalmente... a forma como ela faz com os braços, ela tá cruzando muito o braço. Então, tudo ali indica se ela vai ser tímida para vender, se ela vai ter uma boa desenvoltura na comunicação e no atendimento ao público, se ela vai ter dificuldade ali, às vezes, com uma pessoa autoritária ou não, se é uma pessoa fácil de lidar, se é uma pessoa que gosta de impor ali as suas próprias, né, convicções. Sei. Então, tudo isso daí dá para você já analisar na linguagem verbal e não verbal. Quantos minutos, mais ou menos, de entrevista ali você consegue? Nossa, já tem entrevista que dura 2 minutos, já mando embora. E tem entrevista que dura 1h30. Essa mulher é braba, hein? Eliminado. Karina. Porque tem coisa que às vezes você tá vendo ali, que a pessoa não vai ter o perfil. Karina, mas eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas querem um emprego, um trabalho e tal, mas elas chegam, alguns, vamos falar, jovem, adolescente. Sim. Eles chegam meio que despreparados porque a formação dele, a família, a comunidade, você tá entendendo? Não ajudou ele a desenvolver. Aí você olha ali, poxa vida, será que é um diamante ali que precisa ser lapidado, ser trabalhado? Não dá às vezes? Eu vou até te dar um exemplo ali na própria Unimar, né? Como que a gente trabalha com isso. Eu sempre contrato pessoas que é primeiro emprego. Dificilmente eu contrato pessoas com um vasto currículo. Se a pessoa chegou lá com um currículo enorme achando que vai impressionar... Não, porque eu trabalhei não é isso que me impressiona. Lá, 4, lá, fui gerente, não sei aonde, tô aqui, você pega a carteira. Entendi, Karina. Eu também penso nisso. Então, eu acho que assim, quanto mais emprego ela teve ali, principalmente aquele que ficou 1 mês, 2 meses em cada emprego, eu acho que é pior. Ou às vezes a pessoa ficou 20 anos na empresa X e você fala, poxa, esse é o talento que eu preciso. 20 anos na empresa X. O cara chega engessado. Você vai falar pra ele, aqui eu gosto assim, aqui você vai pegar isso aqui, você vai fazer assim. Não, mas lá na empresa eu fazia de tal forma. E funcionava e tal. Um cara desse, pra ele entrar na sua cultura organizacional, vai demorar muito tempo. E eu gosto de formar assim. Karina, você quer dizer então que tem que ser o que você fala e acabou, você não ouve opinião? A Isa tá aqui pra dizer se isso é mentira ou verdade. Eu chamo as minhas estagiárias lá pra gente fazer brainstorm. Isso é legal. As estagiárias, eu falo, gente, nós estamos com uma situação assim, pode todo mundo dar ideia. Isso é legal. Quantas vezes não apliquei na Unimar ideias que foram das minhas estagiárias e não minhas, e funcionaram. E aí você tá ali, nesse brand aí, você também capta, puxa, olha um talento aqui, cara. Sim. Olha hoje, vindo aqui pro podcast, a gente tava falando justamente sobre isso no carro. Que tem um talento nosso lá, né? A Giovana, que trabalha com a gente hoje, novinha, tá com 16 anos. Olha só que e legal. a atitude, o comportamento dela na empresa é de uma pessoa de 25. Então eu falei pra ela, olha, essa pessoa tem tudo para se destacar dentro da Unimar. Eu já tenho planos para ela, plano de carreira, como gerente ou como, né, na equipe de vendas, para ela fazer muita coisa ali dentro. Isso é legal. Porque eu enxergo nela esse potencial e eu dou oportunidade, Ed. Se na entrevista eu vi que a pessoa tem força de vontade, que nem você falou sobre lapidar, respondendo sua pergunta. Às vezes você vê ali que a pessoa tem um errinho ou outro, uma dificuldade ou outra, mas que dá para moldar. Dá pra trabalhar. O principal a ser observado é proatividade e força de vontade. Porque isso, se a pessoa não tiver, não dá. Isso é legal. Karina, essa palestra aqui, ó. Essa foi muito boa, nossa.
Onde foi? Essa foi aqui em Nova Prudente. Na Inova, aqui no auditório? Aqui no auditório, para 200 pessoas. Que bacana. Essa palestra, Ed, foi voltada para profissionais da estética. Era bem específica para Puxa proprietários de clínicas, cabeleireiros, pessoas que têm clínica de estética. E era voltado para atendimento, fidelização de clientes, técnicas de vendas. Entendi. E foi um assunto bem específico e que eu tive um feedback, assim, maravilhoso, graças a Deus. Quando que foi isso, Karina? Foi ano Esse aí passado, não foi? Não, Ou esse ano? Foi agora, foi dia 18 de... Foi dia 18 de agosto. Então foi recente. Foi recente. Tá. Karina, quais são alguns... Deixa eu ver aqui. Alguns profissionais que você... Inspira você, que você busca informação na área da palestra, tá? Na área dos palestrantes. Na área de palestrantes, olha... Quais são alguns que você fica de olho aí que você gosta? Vou falar de um, assim, que ele se considera, né? Ele fala que ele gosta de ser considerado o melhor palestrante e que, como o próprio Tony Robbins fala, né? Que a gente tem que modelar esses caras. Eu gosto muito do Joel J. Sou fã dele. É um cara... Fui Eu agora gosto dele. num evento gosto em São dele. Paulo. Você até falou, né? Que você é fã também. É. Fui no evento em São Paulo esse fim de semana e, nossa, foi assim, pra mim, tá ali a meio metro do Joel J. Ele perguntando pros empreendedores, fala aí qual é a sua dúvida. Fala aí no que eu posso te ajudar. O cara é muito humano, uma empatia, né? O Tony Robbins, né? Se Sim. não for falar só dos brasileiros, né? O Tony Robbins, eu acho assim que como palestrante e também como um dos percursores aí da programação neurolinguística, né? No mundo, assim como o Sandy Olen também aqui no Brasil, eu vejo eles como referência na área de palestras, de cursos, de ensinamento. Eu gosto muito. Você mencionou aí que faz uma semana, 2 semanas, não sei, num mega evento aqui em São Paulo. Fala mais ou menos, só o pessoal de casa, só para vocês verem o que é uma pessoa que já é palestrante, já escreveu livro, é empreendedora, só que estava onde? Faz 1, 2 semanas. Quem que estava lá nesse evento que você foi, que você investiu para colher mais informação? Exatamente. Só os nomes para o pessoal ter uma noção de cada. Eu chamei vários empreendedores de Prudente, né? Alguns, né? Os mais próximos, na verdade. Para ir comigo, aí, um tinha já um compromisso, o outro tava sem dinheiro, e o outro já tinha um casamento. E eu fiquei pensando, falei, será que eu vou? Eu queria muito ir, mas eu falei, será que eu vou? O pessoal, né? Queria ir com alguém. Parei, pensei, falei, quer saber? Eu não vou perder a oportunidade, vou sozinho. Chamar meu pai tá aposentado. Chamei ele, falei, pai, vamos comigo e eu vou participar desse evento. E eu não teria me perdoado se eu tivesse perdido essa oportunidade. Eu melhor se arrepender de tomar uma decisão do que se arrepender de não ter tomado. Exatamente. Foi o melhor investimento que eu fiz em empreendedorismo na minha vida. Fala uns nomes de quem tava lá. Tava o Primo Rico. Primo Thiago Rico. Nigro. Aí, ó. Tava o Joel J. E detalhe, eu comprei um ingresso que era pra ficar ali, ó, igual eu tô com você aqui. Eu vi no seu store. Eu não vi no seu store. Coloquei nos meus destaques lá. O evento... Aí eu falei, Karina, onde você tá? Que é isso? Todo mundo no direct. Aquele dia o direct lotou, assim, o pessoal, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo, cada hora era um. E quem promoveu esse evento foi a Cris Arcangeli. Porra, sem brincadeira. Que é Shark Tank. Aí, não, né? Primeira vez que eu vi a Cris, eu nem conhecia ela. Foi no Conselheiro do Aprendiz. Tava lá no Japão. Nossa, não creio. Eu ficava louco. Eu vi, o que é essa mulher? Mas ali, o Roberto Justo, Walter Longo. E ali, o que é essa Cris? Nossa, ela é referência em empreendedorismo. Não, cara, a história dela, eu fiquei louco. Meu Deus, eu admiro muito ela. Foi ela que trouxe, pra você ter ideia, essas marcas, Chanel. Ela que trouxe pro Brasil essas marcas. Ela foi a pioneira. Você já pensou? Ela que inventou o colágeno em pó, pra você ter ideia. Que o colágeno em cápsula sempre foi uma farsa, né? Porque você tem que tomar umas 6, 7 cápsulas por dia para aquilo fazer efeito. E ela conta no evento que ela foi a percursora, ela trouxe mesmo, inventou o colágeno em pó. E aí, cara, eu falei, olha só o naipe, né? O Leonardo Castelo, que é o maior franqueador do Brasil. Hoje ele tá com 7.500 franquias. Do que especificamente dele? Ou ele vários segmentos? Seus Club. São vários segmentos, né? Ele tem muitas empresas de franquia. Tava o cofundador da Embraer. Eu vi lá no seu store também. O diretor nacional do McDonald's. O diretor nacional do Google. Ai, meu Deus do céu. Do Karina, Google, você tem McDonald's. Cara, você tem noção do que é um evento desse? Você tá cara a cara ali com o pessoal. Cara a cara. O Felipe Tito,
que agora é Shark Tank também. Eu vi. E ele é empreendedor, Sabe o que, cara, que eu te falo uma nossa. coisa? Essa noite, 3h50 da noite, da madrugada, bum! Deu a pane. De vez em quando dá pane. Insônia, não é insônia. Eu não faço nada. Levanto, vou fazer alguma coisa. Fui pra cozinha, tinha uma loucinha lá, fui lavando, eu me coloquei, Shark Tank, 4 e pouco da manhã. Meu Deus. 4 e pouco da manhã. E eu vi o Felipe Tito e o... Eles compraram a pizza lá, oh meu Deus do céu, uma parte da pizzaria é Borda e Lenha, uma coisa assim. Não, a história é fantástica. Você falou Felipe Tito, é porque eu tava de madrugada, deu a pane e fui lá assistindo esse Shark Tank de madrugada agora. Dá pra entender o que é empreender? Não me considero um empreendedor assim de sucesso. Tô rascunhando aí. Mas dá pra você entender o que é um... E você vê esses caras, Ed, ali no evento, você chega assim, não, sou empreendedor, vim, né, saber, dá pra mim... Você chega ali, você é ninguém. Não, porque os caras, nossa, é outro nível, são outros números, os caras estão assim num patamar além. E eu falo daquela, que é clichê, né? Que Sim. você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ah, isso aí já ouviu um monte. Sim, Se você já ouviu um monte, tá cansado de ouvir, por que não pratica? Exato. Né? Continua andando com pessoas, às vezes, que estão num nível ali abaixo, que ficam te incentivando a desistir muitas vezes, ou que só reclamam, só murmuram. Então a gente tem que se cercar dessas pessoas. Ali com aqueles caras, eu saí assim, Ed, do evento. Meu Deus, onde estou? De onde vim? Quem sou eu? Quem sou eu? Porque ali você se desconstrói. Mas o Joel também... era só tapa na cara, né? Não, e é um choque. É um choque de realidade. A cabeça fica... Eu fico imaginando. Karina, um filme que você... Um filme? Eu não sou muito de filme, não. Você não mas gosta tá de assistir? Você gosta de ler? Você gosta de... É muito difícil assistir filme. Eu sou mais de ler mesmo. Não, tem uns filmes bons de empreendedorismo. Eu sempre falo, que o pessoal que talvez vai assistir, assiste Padman. Esse eu não assisti. É um filme da Netflix, é um indiano. No começo, 10 minutos, 15 minutos, não vale a pipoca, dá até nervoso. Daqui a pouco, menina. Aí depois você me fala. Eu tô falando, assista, depois você me fala. E o pessoal fala de série, às vezes pra mim, Karina, tem uma série. Não, isso aí é aquela hora lá que você fala... Sério, eu não consigo, não sério. Mas Fome de Poder, por exemplo, eu já assisti. Já assisti. A história é bem antigo, né, o filme. Não, mas ali eu já assisti também. Eu e minha esposa. Acabamos discutindo, eu e minha esposa, porque minha esposa falou, não, mas ele foi errado. Eu falei, mas eu acho que ele foi certo também. Não, foi mas errado ele... e ao mesmo tempo foi certo, né? Ele pegou ali o time, né? Ele viu a oportunidade, ele quis até, né? Sim. Junto com o cara, falou, vamos fazer juntos. O cara não queria, o cara queria ficar estagnado. Então ele se aproveitou da oportunidade, pegou o time. Karina, se você fosse dar Se você fosse, não, você vai falar algo para algum jovem, alguém que tá querendo empreender alguma área, ou alguma pessoa que já tá... O que você poderia falar para as pessoas? Essa câmera aqui que é tua. Olha, eu vou falar para o jovem. Jovem de quantos anos aí? Até uns 20? Olha, eu vou falar uma coisa. A molecada de hoje tem com tanto marketing digital falando de empreendedorismo, eles estão começando meio cedo. Estão começando cedo. Eu verdade, acho. Tô vendo, E esses que estão pensando em empreender, primeira coisa que eu digo a você. Procure ler bons livros. Esse negócio aí de redes sociais é bacana, um tempinho ali de lazer, mas não gaste muito tempo nisso. Bacana. Invista o seu tempo lendo bons livros. Geração de Valor, do Flávio Augusto, fala para jovens, inclusive. O primeiro livro da tríade ali, né? Fala muito sobre isso e ele fala o quê? Antes de você pensar em estabilidade, porque eu vejo muito jovem ainda naquela visão CLT. Sim. Eu tenho que ter um emprego fixo, porque eu tenho que ter uma estabilidade. Comece a estudar um pouco sobre empreendedorismo e veja o que você pode alcançar, como você pode ir além, começando de cedo a empreender. Se hoje eu tivesse a mentalidade... Né? Se hoje, Sim. Se eu tivesse começado lá com 20 anos, já com mentalidade de empreendedor, onde eu estaria hoje? Imagina. Com certeza teria aí angariado outros horizontes, né? Então acho que tem que começar cedo mesmo, fique esse incentivo. Leia mais. Bacana. E você, Karina, tem alguns projetos, não precisa falar, tá? Mas que tá engatilhado, alguma coisa aí, sempre. novidade, alguma coisa você pode contar ou não, que já tá aí ou não? Sempre, temos um aí que eu posso e devo contar, então né? fala.
que é um evento que a gente já está programado para fevereiro, né? Um grande evento. Iria ser agora no dia 1º de novembro, inclusive, mas muitos empreendedores estavam programando viagem, né? Porque dia 2 é feriado de finados. Sim. E eu acho interessante falar aqui hoje sobre esse evento com a Mara Cakes, né? Que já confirmou presença. Ela vai estar num evento de vendas também aí, 12 de novembro, que você foi convidada e você falou que dia de sábado você tinha compromisso, não sei como é que foi, e não Isso. podia estar. Deu uma Vai ser raiva. dia 12 de novembro? Me deu uma raiva. Vai ser dia 12 de novembro? 12 de novembro. Olha que legal. Dia de sábado. Vai ser um dia de sábado. Porque a maioria deu sábado aí. São sábados. Ah, tá. Maior evento de vendas que Presidente Prudente já viu. Presencialmente, 10 palestrantes de 10 nichos diferentes, falando técnicas de venda específicas em cada nicho. Presencial. Tanto no setor automotivo, imobiliária, atendimento no balcão, atendimento externo, como também no marketing digital. Você vai ficar de fora? Eu, se eu fosse você, eu estaria presente. Pois é. E aí, a Mara vai estar também, Mara Cakes. Vai estar com a gente, a Paula Prete também já confirmou. A Paula vai estar. Vai estar também nesse aqui, ó. evento. Eu tô falando Só pra você. celebridade, hein? E rapaz. aí estarei eu também palestrando, também a Vanessa Vieira, que é proprietária aí da rede Hairfit, né? Ela está aí com 8 ou 9 unidades já. E ela vai falar sobre expansão no nosso evento. E vai ser no Teatro Matarazzo. Qual que vai ser o intuito com esse evento? Gratuito, entrada franca, porém, cada empresário doar uma cesta básica para a comunidade carente de Presidente Prudente. Porque a assistência social de Presidente Prudente está com 18 mil famílias assistidas. Temos ali catadores, deficientes que dependem dessa ajuda da prefeitura. E a prefeitura não vê, muitas vezes, os empreendedores... Da maneira, eu sei como Entendeu? É. Então, nós vamos incentivar isso no evento. Arrecadar bacana. toneladas ali de alimentos para contribuir com a Então vai ser qual é a carente. capacidade no Matarazzo, mais ou menos? 500. 500 pessoas? Bacana. Oh, 500 E agora, pessoas. como, né, fim de ano é muita festividade, não Matarazzo adianta. já, né? Então nós vamos... Tem a data prorrogar aí definida pra em fevereiro? Ainda não. Ah, tá. Essa semana ainda a gente já vai ter a data definida. Bacana. Karina, mais alguma coisa que você quer explorar, falar com o pessoal de casa? Acho que só isso, né? Falando aí sobre empreendedorismo, acho que nós conseguimos fazer um bom compilado aí de tudo, né? De Isso, vendas, muito de bacana. gestão de equipe, de tudo um pouco. E quero deixar à disposição aí o meu trabalho e os meus serviços, né? Como mentoria ou treinamento de vendas aí para empresários que estejam me assistindo, né? E quiserem fazer um treinamento presencial para sua equipe, estou aí também à disposição. Bacana. Vai estar na descrição seu Instagram. As pessoas que quiserem entrar em contato com a Karina, basta ir lá no Instagram, mandar um direct para ela. Karina, muito obrigado. O Ed Conexão agradece demais o nosso bate-papo aqui, tua história, a tua vibração positiva para frente, empreendedorismo. E isso foi muito enriquecedor para o nosso podcast aqui, modéstia à parte, começando, mas nós estamos aí na 35ª edição, mais ou menos. Olha, bacana. E tem muito mais por aí. E tem muita novidade que o Ed Conexão vai trazer aqui para nossa região. Muito obrigado mais uma vez. E pessoal de casa, se inscreva no canal, acione o sininho. E a semana que vem, mais história como essa. Um abraço e até a próxima.